Olá pessoal, hoje então nós daremos início à nossa segunda aula do 13º curso de Neurociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na aula de hoje nós abordaremos o assunto de metabolismo energético encefálico. Para começarmos então, nós veremos uma introdução ao metabolismo, as vias metabólicas, o encéfalo e a sua demanda energética, responderemos as questões de como o encéfalo adquire os nutrientes, quais as vias de obtenção de energia pelo encéfalo, e aí nós entraremos nas vias de obtenção de energia, que é a respiração celular, a glicólise, o ciclo de Krebs, a cadeia de transporte de elétrons, o uso de corpos cetônicos pelo encéfalo, o sistema glutamato-glutamina, o lactato e sua importância no encéfalo, e um assunto bem recente para nós todos, que é o SARS-CoV-2 no metabolismo encefálico. O metabolismo ele vai ser definido por uma série de reações químicas que acontecem nos organismos vivos que permitem a obtenção, o armazenamento e a utilização de energia para a realização das funções celulares. Então é dessa forma que nós podemos contextualizar o metabolismo. Aqui então na figura nós temos a representação de duas vias presentes no metabolismo dos organismos, que são as vias catabólicas e as vias anabólicas. As vias catabólicas são aquelas vias de degradação, as que pegam um nutriente e transformam esse nutriente em um produto de excreção. E nesse caminho de transformação do nutriente em um produto de excreção, o nosso organismo, o organismo vivo, ele produz ATP, certo? E consequentemente, então, nessas reações de degradação, nós vamos ter a liberação de energia na forma de ATP. O contrário das reações catabólicas são as reações anabólicas, que são as reações de síntese, onde eu pego um precursor no organismo e transformo ele em um produto. Só que essa reação de síntese do anabolismo, ela tem um custo, e o nosso custo é energético, é em moedas de ATP. Então a gente pega e utiliza o ATP e transforma ele em ADP mais fosfato inorgânico na via do anabolismo. Então, só para fazer um resumo, as vias catabólicas são aquelas vias de degradação que liberam energia, ou seja, fornecem energia para o organismo, e as vias anabólicas são as reações de síntese no organismo, aonde eu tenho gasto de energia. Aqui a gente tem uma síntese de como são utilizados, na verdade, os nutrientes, porque a gente viu ali atrás que as reações catabólicas, elas utilizam nutrientes para a produção de energia, e no caso dos organismos vivos, esses nutrientes eles são obtidos através de carboidratos, que são obtidos através da nossa alimentação, da nossa dieta, dos lipídios e das proteínas que nós ingerimos. Esses compostos, os carboidratos, lipídios e proteínas, eles são compostos altamente ricos em elétrons, Então eles têm muitos elétrons na sua estrutura química. E o organismo, ele pega esses elétrons, que a gente chama esses compostos aqui, carboidratos, lipídios e proteínas, de compostos reduzidos. E ao longo do metabolismo, esses compostos reduzidos, que são ricos em elétrons, eles passam a ser compostos oxidados, ou seja, passam a ser compostos pobres em elétrons. E o aceptor de elétrons final das nossas reações do organismo é o oxigênio, onde a gente tem a transformação do oxigênio molecular em água ao final de todo o processo. Aqui, o oxigênio molecular, que é proveniente da respiração, ele serve como agente oxidante do nosso organismo. É ele que vai oxidar, provocar a oxidação desses compostos, dos carboidratos, dos lipídios e das proteínas, fazendo com que o nosso corpo consiga produzir energia. Esse gráfico aqui é um gráfico que está presente no Leininger, e ele é basicamente dado aqui na escala, a gente vê os valores energéticos dados em kJ por mol, e aqui dentro do gráfico a gente vê alguns compostos, Eu dou em
enfoque assim para vocês, para mostrar aqui, por exemplo, o fosfato inorgânico, que é a forma do fosfato livre no nosso organismo, né? Ele é muito pobre em energia, então ele não consegue ser utilizado como fonte de energia para o organismo. Subindo um pouquinho na escala energética, nós temos a glicose 6-fosfato, que é um dos produtos da glicólise. Depois a gente sobe um pouquinho mais e a gente encontra a adenosina trifosfato, que é o ATP, né? Então, mas aqui a gente vê que o ATP ele está no nível intermediário de energia. Acima dele existem outros compostos, né, mais energéticos, por exemplo, a fosfocreatina, ou um 3-bifosfoglicerato e o fosfenolpiruvato. O fosfenolpiruvato é altamente rico em energia. Por que o organismo ele prefere usar o ATP ao invés do fosfenolpiruvato, sendo que o fosfenolpiruvato ele é produzido durante o metabolismo, né? O nosso organismo ele prefere utilizar o ATP devido à estrutura química do ATP. Ela é muito similar à estrutura dos ácidos nucleicos. Então, por isso que a gente prefere, o organismo ele prefere utilizar o ATP ao invés, por exemplo, do fosfenolpiruvato. Claro que isso tem um custo, a gente produz um pouquinho menos de energia, mas é mais favorável para o organismo por causa da estrutura química do ATP, utilizar ele do que o fosfenolpiruvato, por exemplo. Aqui então nós temos um resumo das vias metabólicas, e as vias metabólicas do nosso organismo, dos organismos vivos, elas são independentes, elas são coordenadas e podem ser tanto convergentes, aqui a gente vê as vias convergentes em vermelho, sendo que todas elas dão origem a um mesmo produto, que é o acetil-CoA, e elas podem também ser divergentes, que é quando eu tenho uma via que sai de um produto e gera diversos outros produtos. No caso aqui, a gente vê uma via divergente, por exemplo, quando a gente parte do acetil-CoA, transformando ele em acetoacetil-CoA, para a produção de ácidos graxos e, enfim, estocar esses ácidos graxos como triacilgliceróis, né, os triglicerídeos. Quando a gente foca no cérebro, né, no encéfalo, a gente vê que ele ele representa, na verdade, cerca de 2% da massa corporal de um ser humano normal, né? E ele precisa, obviamente, de uma demanda energética muito alta para funcionar, porque a gente tem vários processos acontecendo no nosso encéfalo, né? Então ele precisa de muita glicose para obtenção de energia. E também, junto com isso, 15% do esforço cardíaco, ou seja, no nosso funcionamento cardíaco normal, 15% desse esforço de bombeamento do sangue correto, ele é utilizado para bombear o sangue para o cérebro. Por quê? Imaginem que falte oxigênio no cérebro. Além de todos os problemas que isso pode causar, né, como hipoxisquemia, enfim, a gente tem que, como não vai ter oxigênio chegando lá no cérebro, a gente não vai ter a via da oxidação da glicose, por exemplo, para a produção de energia. Lembrem que eu falei que o oxigênio ele é o aceptor final de elétrons, é o agente oxidante para a obtenção de energia, né? Então, se não chega oxigênio corretamente no encéfalo, ele não vai produzir energia. Então, por isso que 15% do esforço cardíaco é utilizado para o bombeamento correto de sangue para o encéfalo. O cérebro, o encéfalo, ele é responsável por cerca de 20% do consumo de O2, de oxigênio molecular, proveniente da respiração pulmonar. Então, 20% de todo o oxigênio que a gente respira por dia é utilizado pelo encéfalo para a obtenção de energia. E ele, propriamente dito, né, o encéfalo, ele necessita de 120 gramas aproximadamente de glicose por dia para o seu correto funcionamento, certo? Aqui só uma representação esquemática, né, de um adulto de 80 quilos. O cérebro, o encéfalo dessa pessoa, corresponde a cerca de 1,6 kg da massa corpórea total.
A energia que é produzida no nosso encéfalo, ela é consumida através de diversos processos que acontecem nele, né? Para todas as funções celulares, mas principalmente para os processos de sinalização celular, aproximadamente 75%. E isso inclui potencial de ação, a parte de receptores pós-sinápticos, né? Quando a gente tem a abertura de um canal, quando se liga um receptor, potencial de repouso, reciclagem de glutamato, para evitar que o glutamato fique em excesso na fenda sináptica, para que não ocorra a excitotoxicidade glutamatérgica. Também é utilizado para recaptação de cálcio pós-sináptico, porque o cálcio é um íon que pode também ser danoso quando em excesso no espaço extracelular. E 25% desse 100% de energia, né, aqui 75%, sobram 25%, é utilizado para as atividades celulares básicas. Eu trago aqui para vocês 4 papers que são muito antigos, mas que eles trazem uma boa ideia de como foi esse desenvolvimento do metabolismo energético do encéfalo. O primeiro é de 1953, que mostra os níveis de glicose, o metabolismo e a resposta a impulsos elétricos em tecido cerebral de homens e animais de laboratório, desculpem. Depois nós temos em 55 glicose, glicogênio e a glicose aeróbica em tecido isolado, tecido cerebral isolado. Depois nós temos um outro paper que fala sobre o papel da fosfofrutossinase na regulação metabólica. Aqui já é a enzima da glicólise, da via da glicólise. Depois também nós temos esse paper aqui, que é o encéfalo durante o jejum. Esse paper, ele foi o primeiro a demonstrar a utilização do encéfalo, que o encéfalo ele utiliza não somente glicose, mas ele pode também utilizar corpos cetônicos para produção de energia. Aqui no caso, o beta-hidroxibutirato, né? Porque a gente produz além do beta-hidroxibutirato a acetona, mas a acetona não é utilizada. Quem é utilizada para a produção de energia nessa forma de corpos cetônicos é o beta-hidroxibutirato. E nesse paper aqui, eles demonstraram que em um jejum prolongado, né, por mais de 24 horas, o encéfalo consegue utilizar então a via de degradação dos lipídios para obtenção de energia, no caso, os corpos cetônicos. Agora, como é que o encéfalo vai adquirir os nutrientes se ele tá lá na calota craniana totalmente isolado, né? A gente tem essa ideia de que o encéfalo ele é isolado do restante do organismo. E ele basicamente é assim, ele é muito bem protegido, né? A gente tem a barreira hematocefálica que protege ele, né, de de todas as substâncias que estão na periferia. Porém, nós temos um tipo celular que faz essa captação de energia, dos nutrientes, desculpem, para dentro do encéfalo, que são os astrócitos. Os astrócitos, eles receberam esse nome por causa do seu formato estrelar, né? Astro, estrela, cito, célula, então célula, estrela. E esses astrócitos, eles possuem prolongamentos que vão até a barreira hematocefálica, que a gente chama de pés astrocíticos, e eles captam nos microvasos da barreira hematocefálica a glicose que está ali circulando, né? E fazem a distribuição dessa glicose por todo o encéfalo, certo? Então a glicose ela chega até as células encefálicas, né? Até as células que estão necessitando de glicose no encéfalo através dos astrócitos. E essa passagem da glicose dos microvasos da barreira hematocefálica para os astrócitos e depois posteriormente para os neurônios e outras células é feita através dos transportadores de glicose, os GLUTs. E no sistema nervoso central, vale lembrar que a gente tem o GLUT1, que está presente na barreira hematocefálica, o GLUT3 e o GLUT5, que estão presentes nos astrócitos, nos neurônios e outras células gliais. Poucamente a gente encontra, assim, dentro do sistema nervoso central, os transportadores de glicose do tipo 4, tá? Que são os GLUTs4.
Também, quais são as vias de obtenção de energia que o encéfalo utiliza? Ele pode obter energia através da oxidação total da glicose, que é a glicólise. Em situações de jejum prolongado, como a gente viu naquele paper anteriormente, né, ele pode utilizar os corpos cetônicos para obtenção de energia. E também ele pode usar a via da creatina fosfato. A via da creatina fosfato é uma via metabólica que ela utiliza enzimas mitocondriais e citosólicas para converter, para fosfatar e desfosfatar a creatina, e nesse processo de fosforilação e desfosforilação da creatina a gente pode obter energia. Desculpem. E também ele pode ser usado do sistema glutamato-glutamina, que é quando a gente tem a reciclagem do glutamato, que forma glutamina nos astrócitos. Esse processo aqui também pode gerar energia para o encéfalo. Começando então, né, a gente vê a questão metabólica, mais metabólica de produção de energia, a gente entra na respiração celular. E a respiração celular, ela compreende a oxidação total da glicose até CO2 e água. Né? Então, ou seja, a gente vai pegar uma molécula de glicose e vai transformar ela em CO2 e água totalmente. E essa respiração celular ela vai ser dividida em 3 etapas principais, que são a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia de transporte de elétrons ou fosforilação oxidativa. Vocês podem encontrar os dois termos por aí. Aqui um esquema resumindo toda essa questão, né, da respiração celular. Então a gente tem a obtenção de energia. Pelo método aeróbio, a gente tem a respiração celular, mas a gente também tem o método anaeróbio, que é a fermentação. Mas focando na respiração celular, ela é dividida em 3 etapas. A glicólise, que é dividida em 10 reações para conversão total da glicose em piruvato. Depois nós temos o ciclo de Krebs, que possui 8 reações cíclicas para a produção de NAD, H, FADH2, GTP e CO2. E a fosforilação oxidativa, que se utiliza do NADH e do FADH2 para a síntese de ATP e completa redução do oxigênio molecular à água. Começando pela glicólise, a gente então tem que o termo glicólise significa quebra do açúcar, né, que vem do grego. Ele é o processo oxidativo completo da glicose, ele ocorre no citosol, compreende 10 reações químicas e é dividido em 2 etapas. A primeira é a etapa preparatória, onde a gente tem o consumo de energia, e depois nós temos a etapa compensatória, que é a etapa onde a gente tem a produção de energia na forma de ATP. Aqui, na nossa direita, né, nós temos então toda a via da glicólise esquematizada. A gente não vai entrar a fundo nela, né, porque a gente não tem tempo, infelizmente, mas eu posso destacar para vocês que a glicólise ela tem 3 pontos de regulação. O primeiro ponto é a conversão da glicose em glicose 6-fosfato. Essa conversão da glicose em glicose 6-fosfato ela é extremamente importante, porque se eu deixar a glicose ali dentro da célula, se ela entra dentro da célula e ela não é convertida em glicose 6-fosfato, ela vai sair da célula através dos glúteos. Então, a enzima que faz isso, essa conversão da glicose em glicose 6-fosfato, é a hexocinase 1 no encéfalo, tá? No fígado é a hexocinase 4, mas no encéfalo é a hexocinase 1. E essa hexocinase 1, ela pega uma molécula de ATP, transfere o grupamento fosfato do ATP para a glicose, e aqui então nós temos a glicose 6-fosfato. Outro ponto de regulação da glicólise é a etapa de conversão da frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato, que entra a fosfofrutocinase 1. Lembrem lá do paper que a gente viu lá atrás, né? O papel da fosfofrutocinase 1 na regulação metabólica. Então ela é uma enzima muito importante porque ela está envolvida numa das etapas regulatórias da glicólise. Essa enzima ela faz a transferência do grupamento fosfato de um ATP para a molécula de frutose 6-fosfato, transformando ela em frutose 1,6-bifosfato. Depois nós temos aqui o terceiro ponto de regulação da glicólise, que é a conversão do fosfenolpiruvato
em piruvato pela piruvato-cinase. Aqui, então, nós temos os 3 pontos cruciais da glicólise, e esses 3 pontos de regulação compreendem 3 reações irreversíveis. A gente não consegue naturalmente reverter essas reações, ou seja, a gente não consegue fazer a conversão de piruvato a fosfenolpiruvato naturalmente. A gente precisa de desvios dentro da via da gliconeogênese, por exemplo, né? A gente precisa de desvios para conseguir sair do piruvato para a produção do fosfenolpiruvato. Aqui, então, ainda no esquema da glicólise, nós temos aqui em bege a fase preparatória, que é onde eu disse que tem a utilização, né, a utilização de ATP para poder acontecer algumas reações. Então, a gente tem o consumo de 2 ATPs aqui. E depois nós temos aqui em cinza a fase compensatória, onde a gente tem a produção de ATPs, né? A gente tem a produção de ATP aqui nessa reação, e depois na conversão do fosfenolpiruvato a piruvato nós temos mais um ATP. Só que tudo que é produzido na fase compensatória da glicólise, ela é em dobro, porque nós temos essa reação aqui, que é a transformação da frutose no 6-bifosfato em gliceraldeído 3-fosfato. Essa gliceraldeído 3-fosfato, ela se transforma em dihidroxiacetona fosfato. Só que esse produto aqui ele é rapidamente convertido de novo em gliceraldeído 3-fosfato. Então, tudo que acontecer a partir daqui é em dobro. Então, eu produzo, por exemplo, 2 NADH, 2 prótons, 2 ATPs aqui, 2 moléculas de água e 2 ATPs aqui. Ou seja, o saldo final da glicólise da fase compensatória, né, são 4 ATPs produzidos e 2 NADHs. O saldo energético total da glicólise, tendo a fase preparatória e a fase compensatória, é de 2 ATPs e 2 NADHs. Por quê? Aqui a gente produziu 4 na compensatória, né? Só que na preparatória a gente utilizou 2. Então a gente faz 4 menos 2 e o saldo final então é de 2 ATPs mais 2 NADH. E a gente vê então que uma molécula de glicose se oxida a 2 moléculas de piruvato. Lembrando que a partir desse ponto da glicólise tudo acontece em dobro, até mesmo a produção de todas essas espécies, né? Então a gente produz de uma molécula de glicose e a gente consegue obter 2 moléculas de piruvato. Entrando no ciclo de Krebs, ele é a via de oxidação completa do piruvato. Lembrem aqui atrás que a gente viu da glicólise, né? Que a gente sai da glicose e produz piruvato. Aqui no ciclo de Krebs a gente vai oxidar esse piruvato que foi produzido durante a glicólise. Ele também é conhecido como ciclo do ácido cítrico ou ciclo do ácido tricarboxílico. Ele ocorre na matriz mitocondrial, diferente da glicólise que ocorre no citosol. E ele tem como intuito promover a síntese dos intermediários reduzidos carreadores de elétrons, que são o NADH e o FADH2. Ou seja, essas duas moléculas aqui, elas vão carregar elétrons na sua forma reduzida. Quando eles estão oxidados, a gente tem o NAD+, por exemplo, ele tem um hidrogênio aqui. Quando ele está reduzido, eu tenho 2 hidrogênios. O FAD, aqui, quando eu tenho o FAD oxidado, aqui nos nitrogênios eu não tenho nenhum hidrogênio, né? Eu tenho ligações duplas aqui. Só que quando esse FAD ele é reduzido a FADH2, eu tenho a introdução, a inserção de 2 hidrogênios. Então, são esses hidrogênios que vão levar esses elétrons do ciclo de Krebs e também da glicólise, porque eu produzo 2 NADH na glicólise, né? Esses elétrons vão ser carregados a partir dos hidrogênios, nessas duas moléculas carreadoras, lá para a fosforilação oxidativa. Aqui, então, no ciclo de Krebs, a gente tem o metabolismo de carboidratos, lipídios e aminoácidos, produzindo acetil-CoA ou até mesmo piruvato.
né? Então a gente tem o processo cíclico, que é um processo oxirredutivo, e a gente tem então como reagentes do ciclo de Krebs acetil-CoA, que a gente precisa para iniciar o ciclo, NAD+, um FAD, um GDP e um fosfato inorgânico. E depois, ao final do processo cíclico oxirredutivo, nós temos a produção de uma molécula de CoA, 3 NADH, um FADH2, um GTP e 2 moléculas de dióxido de carbono. A gente pode ver aqui que o NAD e o FAD foram reduzidos, né? Eles saíram do estado oxidado para o estado reduzido. Aqui então nós temos o ciclo de Krebs, onde a gente tem o piruvato se condensando com o oxaloacetato através da enzima piruvato desidrogenase, e esse produto ele entra na matriz mitocondrial, ele condensa com oxaloacetato, né, o piruvato ele é convertido em acetil-CoA pela piruvato desidrogenase, e esse acetil-CoA ele entra na matriz mitocondrial, se condensando com oxaloacetato para a produção do primeiro composto do ciclo de Krebs, que é o ácido tricarboxílico, né? Por isso o nome, mas ele é o ácido cítrico. Aqui, então, nós temos uma reação de condensação, né, que é do oxalacetato mais acetil-CoA, para a produção de citrato. Depois, nós temos uma reação de desidratação e uma reação de hidratação, que é catalisada pela aconitase, para a produção de isocitrato. Depois, nós temos uma descarboxilação oxidativa, onde a gente tem a primeira produção de CO2, que é liberado pela respiração pulmonar, para a produção de alfa-cetoglutarato. Depois nós temos uma nova descarboxilação oxidativa, formando mais uma molécula de CO2 para a produção de succinil-CoA. E aqui a gente tem a primeira fosforilação a nível de substrato, que ocorre dentro do ciclo de Krebs. Essa fosforilação a nível de substrato, ela produz uma moeda energética na forma de GTP, que é depois convertido a ATP por uma fosfatase. Aqui, então, a gente tem a saída do succinil-CoA, a transformação do succinil-CoA em succinato. Depois, uma desidrogenação, nós transformamos ele em fumarato. Uma hidratação, nós transformamos em malato. E através de uma desidrogenação, nós reformulamos o oxaloacetato, né? Nós temos de volta esse oxaloacetato para ele reentrar no ciclo de Krebs. Aqui, então, um resumo do ciclo de Krebs. Esse GTP que é produzido, né, em uma volta do ciclo de Krebs, ele é rapidamente convertido pela nucleosídeo de fosfatossinase em ATP. Ele possui 3 pontos de regulação, que o primeiro é a reação catalisada pela citrato sintase, o segundo pela isocitrato desidrogenase e depois o terceiro no complexo da alfa-cetoglutarato desidrogenase. E vocês podem ver aqui que nessas reações a gente tem a produção de NADH e também nós temos a produção de FADH2, certo? O ciclo de Krebs ele é uma via anfibólica, ou seja, ele consegue receber, ele consegue alimentar e ser alimentado por diversas vias metabólicas. E também ele é alimentado por reações anapleróticas. Vide a lançadeira malato-aspartato. A lançadeira de malato-aspartato ela consegue pular algumas etapas do ciclo de Krebs, dando para a célula, né, para a mitocôndria, um malato direto. E aí, então, eu não preciso fazer todo esse ciclo aqui para a produção do malato. Ele já está aqui e ele é rapidamente convertido em oxaloacetato. Então, essa é uma das formas de alimentar o ciclo de Krebs sem necessariamente o ciclo rodar completo. Entrando na cadeia de transporte de elétrons, ela é o processo final da respiração celular. Ela ocorre no espaço intermembrana da mitocôndria, ou seja, aqui nessa partezinha da mitocôndria. Ela utiliza o oxigênio molecular, que é proveniente da respiração, como aceptor final de elétrons, ou seja, ele vai atuar como agente oxidante.
E também a cadeia de transporte de elétrons ela vai utilizar o NADH e o FADH2, que são produzidos na glicólise e no ciclo de Krebs para a produção de energia, certo? Aqui então nós temos a síntese de ATP a partir do carregador de elétrons NADH. O que acontece? O NADH ele se liga no complexo 1 da mitocôndria, da matriz mitocondrial, né? Ele transfere 2 elétrons para esse complexo e na transferência desses 2 elétrons são bombeados 4 prótons para o espaço intermembrana. Depois esses 2 elétrons eles passam para o próximo complexo, né? Que bombeia mais 4 prótons. E aqui esses 2 elétrons eles chegam nesse próximo complexo, só que com menos energia, e eles conseguem bombear apenas 2 prótons. Aqui no final, aqui a gente tem o complexo 4 da mitocôndria, esses elétrons eles são transferidos para o oxigênio, o oxigênio pega esses elétrons e se transforma em água. E depois, com a diferença elétrica, né, o gradiente de prótons que é formado no espaço intermembrano da mitocôndria e dentro, né, a diferença de cargas que é gerada aqui através do bombeamento desses prótons, faz com que aqui a gente tenha o influxo de fosfato inorgânico mais próton para dentro da mitocôndria. E quando acontece esse influxo de fosfato inorgânico e próton, passam 3 prótons pela ATP sintase, que é essa enzima aqui. E quando esses 3 prótons eles voltam para o espaço intermembrana, o que acontece? Essa enzima, ela literalmente ela gira, a conformação dela ela muda, e esse giro na conformação dessa enzima pega o fosfato inorgânico que foi bombeado para dentro, ele junta esse fosfato inorgânico com um ADP, transformando isso então em ATP, certo? Depois nós temos a síntese de ATP a partir do carregador FADH2. Aqui o FADH2 ele utiliza o complexo 2, 3 e 4 do espaço entre membrana da matriz mitocondrial. Também o carregador fosfato, né, que é onde passa o fosfato, e a ATP sintase. O processo é quase o mesmo. A gente tem o FADH2 chegando aqui no complexo 2, ele não passa pelo complexo 1, ele passa pelo complexo 2, transfere 2 elétrons, são bombeados 4 prótons quando esses elétrons chegam no complexo 3, e depois esses elétrons chegam no complexo 4 com pouca energia e bombeiam apenas 2 prótons. Depois, então, o oxigênio pega esses elétrons e se transforma em água. O carreador fosfato, ele faz o bombeamento de fosfato inorgânico mais um próton para dentro do espaço intermembrana, o que, devido à formação desse gradiente, dessa diferença de potencial elétrico, né, positivo no lado externo e negativo no lado interno, são passados 3 prótons pela ATP sintase, e novamente nós temos, com a mudança da conformação da enzima, nós temos a união de uma molécula de fosfato inorgânico e de uma ADP para a formação do ATP, certo? Então, a cada NADH que chega na cadeia de transporte de elétrons, são produzidos 2,5 ATPs, e a cada FADH2 são produzidos 1,5 ATPs. Esses valores, eles são dados, né? Depois depois eu vejo com vocês, mas antes a gente vê o balanço energético total da respiração celular, que é a glicólise mais o ciclo de Krebs e a cadeia de transporte de elétrons, com 2 NADH que vieram da glicólise e 2 ATPs, 8 NADH que vieram do ciclo de Krebs, 2 FADH2 e 2 ATPs. A soma total são 10 NADHs, 2 FADH2 e 4 ATPs. Como cada NADH produz 2,5 ATPs, nós vamos multiplicar o 10 por 2,5,
tendo então 25 ATPs. Como cada FADH2 produz 1,5 ATP, a gente vai multiplicar o total, né, o 2 por 1,5, tendo então 3 ATPs produzidos. E depois, 25 mais 3 é igual a 28, e somando com os 4 ATPs que foram produzidos entre a glicólise e o ciclo de Krebs, nós temos o balanço energético total da respiração celular de 32 ATPs. Certo? Aqui eu não sei o que aconteceu que saiu o slide daqui, mas aqueles numerozinhos ali, 1,5 e 2,5, eles são devido ao número de prótons que são bombeados para o espaço intermembrana da célula, certo? É 2,5 para o NAD, porque o NAD bombeia mais prótons e o FAD bombeia menos. O NAD bombeia 10 prótons e o FAD-H2 só consegue bombear 6. Então, por isso que nós temos essa diferença de 2,5 para 1,5 ATPs para o NADH e para o FAD-H2. Como eu falei para vocês anteriormente, o encéfalo também utiliza os corpos cetônicos para a produção de energia, né? E os corpos cetônicos eles são produzidos lá no fígado, na via de degradação dos lipídios, né? Para a produção então de beta-hidroxibutirato e acetona. Esse beta-hidroxibutirato ele é levado pela circulação sistêmica até o encéfalo em momentos de necessidade, né? E esse beta-hidroxibutirato ele é produzido no jejum prolongado e também em pacientes diabéticos. Por isso que a gente diz que na clínica, né, que pacientes diabéticos geralmente apresentam um hálito cetônico, que é devido à produção de acetona pelo fígado. Como o encéfalo utiliza esses corpos cetônicos, esses corpos cetônicos eles atravessam a barreira hematoencefálica através dos transportadores de monocarboxilato, que são os MCTs, e a partir daqui eles encontram a célula, que geralmente são os astrócitos, que possuem as enzimas necessárias para fazer então a degradação desses corpos cetônicos em acetil-CoA, e esse acetil-CoA entra direto lá no ciclo de Krebs para a produção de energia, certo? A gente também tem o sistema glutamato-glutamina, né, que a gente precisa recaptar esse glutamato porque ele pode causar efeitos deletérios no sistema nervoso central quando em excesso. Aqui, o que acontece? Quando o glutamato ele é liberado na fenda sináptica, os astrócitos eles captam esse glutamato e transformam esse glutamato em glutamina. Só que quando a glutamina ela entra nos neurônios de volta, né, a gente tem a conversão da glutamina em glutamato aqui dentro dos neurônios. E nesse processo a gente tem o consumo de ATP, só que se a gente fizer o processo inverso, né, que é a transformação do glutamato em glutamina, a gente tem, da glutamina em glutamato, desculpem, a gente tem a produção de ATP. Então, essa é uma forma de obtenção uma outra forma de produção de energia, de obtenção de energia pelo encéfalo, que é através dessa via do glutamato da glutamina. O lactato também tem uma importância dentro do encéfalo, porque ele está ligado, ele é um subproduto da glicose anaeróbia, ou seja, ocorre na ausência de oxigênio, e ele está ligado diretamente à formação de memórias de longo prazo. Então, esse lactato, ele provém da quebra do glicogênio, que é transformado em piruvato. O piruvato ele é transformado em lactato pela lactato desidrogenase e é utilizado então pelos neurônios nessa questão da formação de memórias de longo prazo. Aqui então só uma pinceladinha sobre esse paper que é do ano passado, de 2020, sobre como o SARS-CoV-2 afeta o metabolismo encefálico, né? A gente tem aqui nessa imagem células positivas para GFAP,
que são os astrócitos, eles expressam essa proteína quando eles estão em processo danoso, né? Então a gente tem aqui marcado a GFAP nos astrócitos e as células positivas para SARS-CoV-2. A gente consegue ver que as células que estão positivas para a GFAP também estão positivas para o SARS-CoV-2. Então, o vírus, né, o SARS-CoV-2, ele consegue mexer muito nos parâmetros metabólicos do encéfalo, diminuindo a questão de piruvato, lactato, glutamina, glutamato, GABA, alfa-cetoglutarato. Então, por isso que a gente tem alguns pacientes que tiveram COVID, né, eles têm efeitos deletérios posteriores à infecção, né, no encéfalo. Eles têm sequelas neuronais, sequelas encefálicas posteriores por causa dessa autoinfecção do vírus nas células gliais, que são responsáveis pelo metabolismo energético do encéfalo. Certo? Na nossa aula então de hoje a gente conseguiu ver que o encéfalo demanda de um alto consumo de energia. A principal fonte de ATP do encéfalo é a glicose, mas ele pode utilizar outras moléculas para produção de energia. A gente possui vias alternativas para contornar essa necessidade de glicose, né? Que são a via dos corpos cetônicos, da creatina fosfato, a via da glutamato-glutamina, a utilização de lactato. As principais células de sobrevivência do sistema nervoso central são os astrócitos, ou seja, são os astrócitos que vão manter o metabolismo energético do sistema nervoso central. Sistemas de sinalização celular encefálica utilizam uma alta quantidade de ATP, como a gente viu lá, por exemplo, o potencial de ação utiliza muito ATP, né? E o lactato é o ponto-chave na formação de memórias de longo prazo, certo? Aqui eu deixo as referências que foram utilizadas na aula. E aqui o meu contato, se vocês quiserem entrar em contato comigo. E nos vemos na nossa terceira aula, que é sobre doenças neurodegenerativas. Até mais, pessoal!